Vamos lá. Então, na semana passada, a gente viu que a igreja, ela apostatou-se da fé. A gente viu que a igreja protestante, a nossa igreja, a igreja evangélica como um todo, aceitou só a decisão de 3 concílios, né? O concílio de Nicéia, que aceitou nesse caso, oficializa que Jesus é Deus e principalmente da mesma substância do Pai, certo? O concílio de Constantinopla, que fala sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo, né? E o concílio de Calcedônia, que fala sobre as 2 naturezas de Jesus, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porém, os demais concílios, eles acabam oficializando doutrinas pagãs e heréticas dentro da igreja, né? Que foram aqueles costumes romanos que os romanos foram adaptando ao cristianismo. Agora o cristianismo então estava tornando-se meu irmão, estava num processo de paganização. Então, por exemplo, no concílio de Éfeso 432, Maria é declarada mãe de Deus. Nestório discorda disso. Ao trabalho, o espólio do trabalho. Nestório discorda disso, tá? Então, Nestório diz, não, Maria não é mãe de Jesus, Deus. É a mãe de Jesus, homem, né? Então, esse concílio declara que Maria é Deus. O concílio de Constantinopla, em 553, ele condena os nestorianos, são os discípulos de Nestório, como herege. O concílio de Constantinopla III, em 681, ele condena o monotelitismo. O que é o monotelitismo? Diz que Jesus só tem uma natureza. Jesus só tem um. Ele diz que a natureza divina de Jesus substituiu a natureza humana. Portanto, então, Jesus só tinha uma natureza nessa doutrina, a natureza divina. O Concílio de Constantinopla III, 681, então ele é contra o monotelitismo, e o Concílio de Nicéia II, houve 2 concílios de Nicéia, tá? Um foi em 325, o 2 foi em 553. Aliás, foi em 767. Ele legaliza a veneração de imagens. Então, o Concílio de Nicéia II legaliza a adoração à imagem. Veja bem, o Concílio de Constantinopla, esses concílios que paganizaram a igreja, foram concílios que ocorreram no 6º século. O primeiro foi no 5º século, o concílio de 432. 432 é 5º século, tá? Concílio de Constantinopla II, de 553, portanto, no 6º século, declara que Maria é mãe de Deus, tá? O concílio de Éfeso fala outra coisa. O concílio de Constantinopla III, em 681, do 7º século, é contra o monotelitismo. Nesse caso, nós também somos, de certa forma. O concílio de Nicéia II é do 8º século, 767, legaliza a veneração de imagens. O concílio de Constantinopla IV é do 9º século, 869. Ele decreta a paz entre o leste e o oeste. No caso,
o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Concílio de Latrão, do século XII, de 1123, ele condena os valdenses e os albigenses. Nós vamos falar sobre os valdenses aqui, ó. Movimento de pré-reforma. Cadê? Aqui. Movimento de pré-reforma. Mais 3 de Latrão contra os mesmos valdenses e albigenses, o de 1139, 1179, 1215. O Concílio de Leão, em 1245, também condena essas práticas. O Concílio de Constança, em 1414, põe fim à rivalidade. A gente vai falar sobre isso aqui na parte sobre introdução à pré-reforma. Que consagra um Papa só. Por que tinha 2 papas? Tinha 2 papas no Ocidente, brigando pelo poder da Igreja Católica. Tá? Então, esses concílios que surgem a partir... Lembra que nós falamos para os irmãos na aula passada que esse processo de paganização começa no século IV e ele termina, ele se completa, tornando a igreja completamente pagã no século VI. Então a gente percebe que esses concílios que paganizam a igreja se dão exatamente no século VI. Até o século V não havia papa. Mas aí os irmãos podem me perguntar assim, mas professor Reinaldo, eu li lá no livro tal que o Papa Damaso da Itália, que autoriza Jerônimo, o pai da igreja, a traduzir a Vulgata. Não, ele não era Papa, ele era Bispo de Roma. Isso por quê? Isso é um anacronismo. O que é um anacronismo? É quando eu atribuo para o passado um elemento do presente. Por exemplo, eu não posso dizer que isso de qualquer forma é um conceito anacrônico, embora convencionou-se falar assim, que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Por que é um anacronismo? Porque o país ainda, esse pedaço de terra ainda não tinha esse nome. Então é um anacronismo. Então isso é um anacronismo, é dar ao bispo de Roma, a todos os bispos de Roma, o título de Papa. A Igreja Católica faz isso. Então todos os bispos de Roma, eles dão o título de Papa. Mas só que os bispos de Roma, eles não tinham uma autoridade sobre todas as igrejas do Império Romano. Ele tinha autoridade só sobre as igrejas de Roma, tá? Só sobre as igrejas da capital do Império. Então, nesse caso, o primeiro Papa é Gregório. Gregório I, lá do VI século. Então, todos esses concílios que trouxeram elementos pagãos para dentro da igreja se dão no VI século, ok? Então, aí vai surgir esses movimentos, tá? Nós vamos passar daqui a pouquinho para os irmãos um trabalhinho, de pessoas e grupos que foram contra essas práticas, esses movimentos de paganização, ok? Então, inclusive um desses, os valdenses, alguns historiadores vão dizer que na verdade, os valdenses era um grupo que também fazia parte desse aqui. Tá? Porém, os valdenses só recebem esse nome lá por volta do século XI ou XII depois de Cristo. Por quê? Porque o seu principal líder, o seu líder mais conhecido, era Pedro Valdos. Porém, antes de Pedro Valdos assumir a liderança daquele grupo de cristãos dos Alpes, esse grupo já existia. Ok?
Então, isso ficou meio incerto. Talvez eu até passe isso aqui também para os irmãos pesquisarem. E esses daí que foram contra essas leis do concílio, não sofreu nenhum Marte? Isso aí vai ser o trabalho dos irmãos pesquisar. Eu tinha uma dúvida aqui, não foi cola não. Anota a dúvida aí, né? Os irmãos pesquisarem e apresentarem. Mas é isso. Então vamos lá. Reforma Protestante, introdução. O que acontece? Após o século IV, gradativamente, a igreja foi se tornando cada vez mais proeminente. A ponto de, no ano 800, ela também ganhar poder político. O que acontece no ano 800? Nós estamos no ano 800, ou melhor, a humanidade no ano 800 estava vivendo o período do Império Carolíngio. E aí os irmãos já devem ter ouvido falar sobre Carlos Magno, o imperador. Ele era um imperador franco, lembra da palavra França? Lembra da França? Por que a França é chamada de França? Porque veio de uma tribo germânica chamada francos. Então daí são chamada de França, porque veio dos francos. Então Carlos Magno, ele era um imperador franco. E ele faz uma aliança com a igreja. Que aliança é essa? A igreja vai colocar a coroa sobre ele, sagrá-lo rei, e em troca ele vai proteger a igreja. Então isso dá à igreja autoridade política. Então, se eu consagro alguém, se eu coloco a coroa sobre a cabeça de alguém, isso sugere o quê? Isso sugere que eu sou maior do que ele, porque eu estou colocando a coroa em cima da cabeça dele. Né? Lógico que o Papa de Roma, aí eu falo de Papa mesmo, lá no VI século vai acontecer, é claro, antes de Carlos Magno, vai acontecer outra coisa também importante, que vai dar à igreja uma certa autoridade política. O que é? O Império Romano cai no ano 476 depois de Cristo. O Império Romano do Ocidente cai nas mãos de uma tribo germânica. Se não me falha a memória, foram os godos que atacou. Tem um filme que fala sobre isso, né? A Última Legião. É um filme que fala sobre isso. Foi em que ano? Em que século? 476, século V. O século V começa em 401 e termina em 500. O século V. E aí o que acontece? O Justiniano foi imperador do Império Romano do Oriente. Só que o que ele faz? A política dele era de restaurar o Império Romano. Então ele conquista várias áreas daquilo que foi o Império Romano do Ocidente. Só que quando Justiniano morre, os seus descendentes não dão continuidade a essa política. Então o Império Romano do Ocidente cai novamente sob as mãos dos germanos. E aí, o exército, aliás, sobre os normandos, os normandos. E aí, só que o Papa, ele pega, aí já podemos falar de Papa também, porque estamos falando do século VI, né? Então, o Papa Gregório o Grande, ele pega dinheiro da igreja para pagar o exército normando. Então isso dá a ele também uma certa proeminência política. Então nesse período o Papa ele passa a ter duas autoridades. A autoridade temporal, que é a autoridade política, a autoridade de Estado. E a autoridade espiritual, que é de um líder religioso, a autoridade do céu.
né? Isso também faz parte do processo de apostasia. Nesse caso, à medida que as autoridades religiosas vão se tornando políticas, elas acabam se corrompendo. Nós temos Papa que teve amante na história. Escândalo. Tem, por exemplo, o Papa da época de Jerônimo Savonarola foi o Papa Borgia. Eu esqueci agora o nome dele, mas sei que ele foi da família dos Borgias. Os Borgias foi uma importante família da Europa, né, no período dos déspotas. Nessa época, então, os papas tinham a voz mais autoritária que tinha dos papas. Era, mais autoritária era dos papas. Então o Borgia, ele tinha um amante, tinha filhos, e os seus filhos, seu casal de filhos, tinha uma relação incestuosa. Irmão com irmã. Todos esses acontecimentos acabaram enfraquecendo a autoridade da igreja. Não parece que é isso que nós estamos vivendo hoje? Vários pastores caindo, vários pastores se envolvendo em escândalos políticos que estão fazendo com que as pessoas do mundo percam a fé na igreja. É o que está acontecendo hoje. Pastor da igreja, filho, é chefe de... Isso. Exatamente. Aí, nesse caso, aqui também acontece que, por motivos políticos, o Papa resolveu transferir a capital do Império da Itália para a França, em Avignon. Então, a sede do papado deixa de ser Itália, Roma, para ser Avignon, na Itália. Aliás, na França, obrigado. Só que depois o Papa vai e decreta que eles devem retornar para a Itália. Só que na eleição do novo Papa italiano, o clero francês não concordou. Aí eles elegeram um Papa lá e o outro elegeu outro Papa aqui. Aí ficou dois Papas brigando pelo poder. Na apostila tem o nome desses Papas aí. E esse Gregório foi coroado onde? Na França ou na Itália? Gregório o Grande foi na Itália. Foi do século VI. Apostila, tá aqui. Nesse caso, Urbano VI assumiu o papado em 1378 e foi até 1389. Ele se estabelece outra vez em Roma. E o seu papa rival foi Clemente VII. Então esses dois papas brigam pelo poder. Essa briga mina a autoridade da igreja. Peraí, como pode ter dois papas? Lutando entre si. É igual a igreja hoje, já viu quando tem disputas para ver quem vai assumir a liderança da igreja? Isso acontece também. Né? E aí o concílio de Constança é o mesmo concílio que condena esse servo aqui e esse servo aqui. Ele anula a autoridade de Urbano VI e de Clemente VII e sagra a Papa o Martinho V, que foi o terceiro Papa e o que saiu vitorioso. E se deu em 1417. Então essas coisas, essas disputas enfraquecem a igreja. Né? Então aí depois disso, nesse interim, melhor dizendo, juntamente com isso, com essas disputas entre papas, acontece alguns dos principais movimentos de pré-reforma. Tá? E aqui, inclusive, eu até esqueci de mencionar, mas daqui a descrever, mas de qualquer coisa a gente menciona. Então, o primeiro grupo são os valdenses, que é anterior a esses acontecimentos, segundo alguns autores, né? Que eram aqueles cristãos que viveram lá nos Alpes, escondidos, que adoravam nas cavernas, né? Que formaram uma comunidade, uma escola, a escola dos bárbaros, e cada família tinha por missão decorar um livro da Bíblia toda, decorar um livro da Bíblia toda, porque se um membro daquela família fosse
capturado e morto, o outro membro poderia dar continuidade à cópia das escrituras, né? Eram os valdenses. Eles são condenados na Inquisição, lá no século XI e XII depois de Cristo, junto com os albigenses. Por que você não colocou os albigenses aqui? Porque os albigenses eram um movimento herético, por isso que ele não entrou aqui. Né? O Wycliffe é do século XIV. Ele era da Inglaterra. Os historiadores falam que ele tinha uma mente extraordinária. Esse homem, ele tinha a capacidade de debater em concílios e ir até as últimas consequências, até o ponto que os seus opositores não tinham mais argumentos para debater contra ele. Ele fez um estudo das Escrituras aprofundado e descobriu, por esse estudo, que a Igreja Católica havia se apostatado. Ela não estava mais vivendo de acordo com os padrões do Novo Testamento. Ele foi apelidado de a Estrela da Manhã da Reforma. Por quê? Porque ele é tido como o primeiro reformador. Ele era chamado também de a joia da Europa, que era um homem muito inteligente, um homem muito sábio. E aqui também entra o conceito de o que é ser um reformador. Primeiro, um reformador é alguém que quer dar a Bíblia na língua do povo. Isso é um reformador. Segundo, um reformador é aquele que prega que a igreja deve retornar aos ensinos das Escrituras, aos padrões do Novo Testamento. Então isso é o que define um reformador protestante. Terceiro, um reformador é aquele que prega e ensina também no vernáculo. O que é vernáculo? É a língua do povo. Qual é o nosso vernáculo? É o português. Né? Então, vernáculo, palavra bonita, né? Agora o pastor Reginaldo vai pregar lá no púlpito, né? Porque nós devemos ao nosso vernáculo. Está sendo gravado. Né? Então, mas ainda está sendo gravado. Mas, então, essas coisas definem um reformador. Né? Então, o Wycliffe, ele fez isso. Ele era formado, ele era doutor em teologia, ele era doutor da Universidade de Oxford, ele foi professor. A reforma, ela nasce no círculo acadêmico, no ambiente universitário. Todos os reformadores, se não todos, a maioria, eram teólogos universitários, professores de universidade, pessoas com mentes brilhantes, acima de tudo, mentes cativas à palavra de Deus. Né? Então, Wycliffe, ele denunciou os erros da igreja, denunciou as riquezas exageradas da igreja. Ele dizia que, inclusive nesse tempo, a Europa estava passando por uma crise econômica, onde muitos camponeses estavam morrendo de fome. Este tempo foi o tempo, inclusive, da peste negra, pior do que o Covid-19. A peste negra acaba com 1/3 de toda a população da Europa. Tá? Então ele viveu nesse tempo. E a igreja estava só enriquecendo e os pobres morrendo. O Wycliffe defendia que a igreja deveria esvaziar os seus cofres, não para ficar totalmente sem nada, mas para ajudar os pobres. Wycliffe dizia isso. A igreja deveria usar sua riqueza para ajudar os pobres. Né? Wycliffe, ele escreveu contra a doutrina da Eucaristia, essa doutrina católica que ensina que o pão e o vinho se transformam. Isso é a doutrina da chamada transubstanciação. Brilhante, irmã Josélia. Né?
A palavra transubstanciação significa o quê? Transformação da substância. Então, na transubstanciação, os católicos ensinavam, a Igreja Católica, os padres da Igreja Católica ensinavam que no momento da ceia, eles sacrificavam, inclusive a ceia, portanto, eles rezavam de costas para os irmãos, né, para a igreja, e eles tinham que sacrificar de novo o Senhor nessa cerimônia. Me parece que eles fazem isso até hoje dentro da Igreja Católica. E aí, eles ensinavam que no momento do sacrifício, da oração, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus. O Wycliffe, ele prega e ele escreve contra essa doutrina. E eu estou resumindo muita coisa aqui, porque não dá tempo de a gente explicar tudo, né? Porque teve 2 concílios para condenar ele. O concílio da Igreja de São Paulo e o concílio de uma outra cidade lá que agora me foge a memória, perdão. No concílio de São Paulo, ele sai vitorioso porque tem uma agitação lá, aí ele consegue escapar. No outro concílio, ele é liberto pela rainha da Inglaterra. Ele era inglês. Esse concílio era o governo, era a reunião? Isso aqui já não é concílio da Igreja Católica, é uma reunião para condenar. Era como um o tribunal, herege. né? Exato, era um tribunal. Quem bate o martelo é o Papa. Ou a autoridade enviada por ele. Então, nesse caso, ele tinha como aliado as autoridades políticas da Inglaterra. Por quê? Lembra que a gente falou que o Papa se mudou, a cúria papal, as autoridades papais se mudaram da Itália para a França, se estabeleceram na França? A Inglaterra estava numa guerra de 100 anos contra a França. E depois dessa mudança, a Inglaterra decretou que eles não deveriam mais se submeter à Igreja Romana, que estava em Avignon, na França. E que todo tribunal para condenar um cidadão inglês tinha que ser aprovado por um tribunal inglês. Então, todo tribunal francês, para ser aceito, tinha que... Então, o Wycliffe teve que decidir. Você vai ficar do lado de quem? Do lado da igreja ou do lado do país, do lado da Inglaterra? Ele achava que a igreja estava sendo injusta com a Inglaterra. Então, ele fica do lado da Inglaterra. Isso acaba dando a ele prestígio. Então, ele vai ser defendido por Lord Caba e por outro Mr. Prince, outras autoridades, né? Então ele acaba tendo apoio político que dão a ele liberdade. Só que aí depois de São Paulo, dessa reunião de São Paulo, o Papa que condenou ele à morte, morre. E aí, durante aquele período de disputa entre os 2 papas rivais, ele acaba tendo tempo de pregar e de escrever, porque os papas estão lá, preocupados, focados em um combater o outro. E aí ele pôde escrever. Quando ele escreve a doutrina da Eucaristia, as autoridades políticas, a doutrina contra a Eucaristia, contra a transubstanciação, as autoridades se afastam dele, para não sofrer excomunhão total da igreja. Então, o que acontece é que, após isso, após a igreja descobrir o livro dele contra a Eucaristia, ele é excomungado, ele perde seus direitos de continuar ensinando na Universidade de Oxford, só que ele era também reitor de uma paróquia lá da Inglaterra, da cidade. O nome da cidade é um pouco difícil de pronunciar, mas está aí também na apostila dos irmãos. E nesse lugar, nessa paróquia, ele vai empreender o trabalho que foi o mais importante da vida dele, que é a tradução da Bíblia. Lembra que nós falamos que o reformador se define primeiro por querer dar a Bíblia ao povo.
Lembrando que nesse tempo, nós estamos falando do século XIV, portanto, baixa Idade Média, ou seja, já terminando o período medieval, século XIV, século XV, sai o período medieval e entra o período da Idade Moderna, né? Dentro das formas didáticas de entender a história. Nesse caso, então, o Wycliffe... peraí, eu perdi um pouquinho o fio da meada. Calma aí, deixa eu voltar. De vez em quando dá um tilt, né? Tem que tomar uma vitamina para melhorar. São um bando de dados. Tá, mas o Wycliffe, vamos continuar então. O Wycliffe, então, ele vai ter esse tempo para poder debater, para poder... Tá, lembrei, voltei. Quando ele Aí ele traduz a Bíblia. Obrigado, lembrei. Então, nesse tempo, ele traduz a Bíblia. Só que, importante colocar, que ele não traduz do grego e do hebraico e do aramaico para o inglês. Ele traduz do latim para o inglês. Por quê? Porque no século XIV... o conhecimento do grego e do hebraico na Europa era escasso. Ou seja, nenhum ou talvez pouquíssimos europeus sabiam o hebraico e o grego. Então ele traduz da Vulgata Latina de Jerônimo para o inglês. E essa Bíblia recebe o título de a Bíblia de Wycliffe. Só que ele não traduz sozinho, ele chama seus companheiros da faculdade, ele agora está banido da faculdade, para ajudá-lo. Ele treina um grupo de pregadores para sair pela Inglaterra pregando na língua do povo, no vernáculo. Ok? E aí, ele morre, ele sofre um ataque. Se não me falha a memória, na verdade, a gente não sabe ao certo se foi um AVC ou se foi um infarto, mas ele sofre um ataque, depois ele acorda e morre. No livro está falando que foi um infarto enquanto ele celebrava a ceia. Exato, então fica com o que o livro diz. Ele sofre um infarto enquanto celebrava a ceia. Obrigado. E aí, só que as doutrinas de Wycliffe influenciam, chegam lá na Boêmia, através dos alunos de Wycliffe. As doutrinas dele chegam lá na Boêmia e influenciam esses dois homens aqui. Hus e Jerônimo de Praga. Jan Hus, ele foi o reformador da Boêmia, influenciado por Wycliffe. Ele começa a pregar em português. Ele era pregador da Capela de Belém, em Praga. Ele era reitor da Universidade Carolíngia da Boêmia. Ele era um homem academicamente preparado. A maioria dos pregadores da Capela de Praga eram universitários lá da Universidade da Boêmia. Então ele fazia parte do grupo dos leopardos. Por que leopardo? Porque diz aqui que os pregadores que Wycliffe preparava, né? Lollardos. Eram Lollardos. Não. Bem perguntado, o irmão Rafael, o presbítero Rafael. Não. Nesse caso, não é leopardo, é Lollardos. Porque o que acontece? Lembra que nós falamos que o Wycliffe, ele treinou um grupo de pregadores, deu a Bíblia a esses pregadores para eles pregarem na língua do povo? Lembrando que, então, ele treinou um grupo de pregadores, correto? E aí, o que acontece? Esse grupo de pregadores, ou seja, os seguidores de Wycliffe que viviam na Inglaterra, receberam o apelido de Lollardos. Segundo o historiador Ken Connolly, o termo Lollardo significa resmungões. Podemos até associar isso ao termo protestante, que quem resmunga protesta, de certa forma, reclama, de certa forma, né?
Então, Lolazus é o grupo que o Wycliffe manda para pregar. E também os seguidores dos seus ensinamentos dentro da Inglaterra. Né? Então, Hus, ele começa a pregar na língua do povo. Até onde eu sei, ele não traduziu a Bíblia para o povo boêmio. Até onde eu sei. Até onde eu me lembro, ele não traduziu a Bíblia. Mas ele pregava na língua do povo. E aí o Papa da época, sabendo que ele observa as doutrinas de Wycliffe e que ele prega na língua comum, chamam ele para o Concílio de Constança. E lá ele é condenado à fogueira. Tem um filme no YouTube chamado Hus. Qualquer coisa os irmãos vejam esse filme para os irmãos terem mais conhecimento, né, sobre isso. E ele tinha como amigo esse camarada aqui, Jerônimo de Praga. E Jerônimo de Praga, enquanto os dois ainda estavam na Boêmia, Jerônimo de Praga falou para o seu amigo: olha, se você for para lá, eu vou junto com você. Se você morrer, eu morro também. Só que aqui, Hus, ele sofreu uma traição, porque o imperador da Boêmia, Sigismundo, dá um salvo-conduto para ele. O que é um salvo-conduto? É tipo um alvará, uma licença, onde você anda por vários territórios sem... É um passaporte. Um visto para passar. Mais do que isso. Mais do que isso. É um documento de proteção real e papal contra ele. Ninguém pode tocar nele. É um salvo-conduto. É um salvo-conduto, exato. Então, ele viaja para Constança inclusive fica na Alemanha, com esse salvo-conduto. E lá, na mesma reunião que consagra o Papa, que vai substituir os outros dois, o Urbano, vê aí para mim, por favor. É Martinho. Martinho V, obrigado. Exatamente, Martinho V. Vai condenar Hus à morte na fogueira. Ele morre na fogueira cantando. Ele morre, imagine isso, o homem está pegando fogo, suas mãos estão amarradas, as chamas estão atingindo, já queimaram suas roupas. Só que antes disso ainda ele sofre uma cerimônia de degradação. As pessoas arrancam as vestes sacerdotais dele, e colocam um chapéu de demônio na cabeça dele, roupa de demônio sobre ele para amaldiçoá-lo. E ele é queimado vivo. O Jerônimo é interessante que o Jerônimo ele viaja pela Inglaterra, mais ou menos antes disso. E chegando lá na Inglaterra, né, o amigo dele fala sobre a grandeza das igrejas da Inglaterra. E aí, esse amigo vai e admira, olha que igrejas lindas, né, na Inglaterra. Aí Jerônimo fala, essa frase é bem interessante. Realmente, as igrejas hoje são grandes e lindas. Então as igrejas de hoje têm ouro e prata, mas não tem mais poder para dizer levanta e anda. Essa frase ficou marcada mesmo. Foi ele que disse isso. Foi ele quem disse isso. Aí, Jerônimo de Praga, um ano depois da morte de Hus, ele vai para Boêmia e é condenado no mesmo concílio. E morre no mesmo lugar que seu amigo morreu. E lá hoje tem uma pedra lá que marca o local do martírio, e Jerônimo de Praga também morre cantando. Ele morre cantando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E aí a história diz que mesmo depois que as chamas começam a crescer e abafam sua voz, ele continua cantando. Quando ele perde a voz, ele continua balbuciando até que ele morre. Tem um documentário, inclusive, muito interessante, é um documentário adventista, mas ele é bem interessante, é um documentário Resgatando a Nossa História, onde fala sobre Hus e Jerônimo.
Aí ele mostra o local, ele vai até a capela de Belém, mostra o púlpito. Eu acho sensacional isso, quando o historiador vai até o local onde a história aconteceu e mostra de tudo que aconteceu. Poxa, isso me fascina demais. Eu amo isso. Por isso que eu gosto de colecionar documentários, que entra mais na minha cabeça. Eu gravo também. Belém aqui no a caso nossa seria história. Belém. Não é Belém do Pará, Não. é Belém Belém. de Praga. De Praga. Então tem três, pelo menos, no mínimo, 3 lugares no mundo que tem o nome de Belém. Brasil, Israel e Não. hoje República Tcheca. Apesar que eu não sei se lá ainda tem esse lugar chamado... Eu não sei, tá? Pode ser que tenha, né? Em Belém de Praga. Esse documentário que você viu não fala. Não lembro. Pode até ser que fale, mas eu não lembro. Então esse documentário deve ter mais ou menos, no máximo, umas meia hora. Eu tenho ele lá em casa. Eu comprei lá do CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Eu amo a história, principalmente quando é contada assim, mas tem no YouTube também. E lá está a pedra. E é engraçado que os passarinhos cantam em cima da pedra. E mostra eles pulando e cantando em cima da pedra. E está lá. De um lado está o nome de John Hus, o ano de seu nascimento, o ano de sua morte. E do outro lado está de Jerônimo de Praga. E a casa deles, a casa onde eles moraram enquanto corria o julgamento, tornou-se um museu. E a masmorra onde eles ficaram presos está lá até hoje. Está lá até hoje, né? Então, dando continuidade, então tivemos os valdenses como pré-reformadores. Muitos valdenses também foram mortos. Os valdenses, eles eram vendedores, uma espécie de vendedores ambulantes, né? E quando eles estavam na Europa apresentando seus produtos, numa oportunidade, eles sempre levavam textos da Bíblia. E aí, nisso que eles levavam os textos da Bíblia, eles acabavam pregando. Só que eles tinham que sair daquele lugar, porque alguém poderia denunciá-los, e sempre de 2 em 2 também. E eles poderiam ser mortos, como isso aconteceu algumas vezes. Então, eles nunca ficavam muito tempo em um lugar só. Jerônimo de Praga. Depois entra o Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola já não foi da Boêmia, ele foi da Itália. Ele era um excelente pregador, pregava demais e pregava no português. Ele foi condenado pelos Borgias a morrer na fogueira no final do século XV. Então aí está a história dos pré-reformadores. Agora, pergunta e resposta. Por que eles são chamados de pré-reformadores? Por quê? Porque a reforma deles, embora influenciou os reformadores, especialmente Lutero, não foi uma reforma permanente e nem uma reforma universal, tá? Mas tiveram a sua importância. Aí nós tivemos... Lutero estudou com algum deles, ou foi discípulo de algum deles? Não. Martinho Lutero, ele era filho de camponês, vindo de família pobre. Ele era muito católico, inclusive muito supersticioso no início. Seu pai queria que ele se tornasse advogado, né? Estudar direito. Ele entrou para a universidade, ele nasceu inclusive na cidade de Eisleben, na Alemanha. E aí o pai dele acaba enriquecendo, porque vira um mineiro, né? Começa a trabalhar em Minas. E aí o pai dele manda ele para a universidade, se eu não me falha a memória, a Universidade de Erfurt, para ele estudar direito e se tornar advogado. Em uma dessas ocasiões que ele volta, que ele vai visitar os pais, ele passa por uma tempestade. E nessa tempestade um raio quase cai sobre ele. E aí ele se ajoelha e fala: Santa Ana, me livra, me salva dessa tempestade. Se você me livrar dessa tempestade, eu me torno monge. Inclusive tem um filme, não tem o filme Lutero? Nesse filme tem essa cena, né?
Então ele fala, Santa Ana, se tu me livrares, eu prometo que eu vou me tornar monge. Aí quando ele retorna, ele vai ver os pais, quando ele retorna, ele faz uma festa de despedida, onde ele decide, inclusive tem 2 filmes sobre Lutero, o mais antigo que eu gosto mais, que é o de, se eu não me falha a memória, de 1963, ele é mais rico historicamente do que esse, do início dos anos 2000, mas os dois são bons, né? Esse mais novo, dramaticamente, né, ele é melhor, mas o outro, mais antigo, historicamente, ele é mais rico do que esse atual, né? Então, quando ele retorna, ele dá uma festa de despedida para os seus colegas, né? E depois ele entra para o mosteiro de Erfurt para se tornar monge. Só que ele tinha uma mente muito inquieta. Uma das coisas que ensinavam na Igreja Católica era a justiça de Deus. Lutero não conseguia amar a Deus. A reforma de Lutero se dá através ou é consequência dos 4 questionamentos de Lutero. Ele era um homem muito questionador. Primeiro, questionamento sobre a justiça de Deus. Segundo, culto às relíquias. Terceiro, a venda de indulgências. E, por último, 4, autoridade papal. Então aí, pode falar. Pode falar. Não, pode ir. Não, pode falar. Tá. Se a irmã lembrar, depois a irmã fala, tá? Eu não entendi, talvez eu não tenha entendido bem. Ele não amava a Deus? Não, ele não conseguia amar a Deus. Por quê? A Igreja Católica ensinava para ele que Deus era um juiz irado. Então E ele Jesus não era um vingador. compreendia, Senão Deus passava reto. Exatamente. ele não compreendia desse modo. Não é dizer que ele não amava a Deus. Não. Ele não conseguia ver um Deus do jeito que lhe foi apresentado. Não. Via do jeito que foi Ele não apresentado, né? Exatamente. Ele não conseguia amar pela forma que foi apresentado o Senhor para ele, ensinado. Exato. Ele não conseguia, porque o Jesus, o Deus que a Igreja Católica apresentou para os europeus, era um Deus irado. Deus era um Deus irado e Jesus era um juiz inflexível, que estava sempre pronto a condenar os seus servos. Tinha então amor para trocar. Esse Deus que ensinava ele não tinha amor. Era só. Isso, porque a Igreja Católica ela queria escravizar a mente dos seus súditos para ela. Então ele ensinava isso. A Bíblia não estava na mão do povo nesse tempo. A Bíblia estava trancada mesmo, no cadeado, nos mosteiros, nas bibliotecas. É um tesouro, ficava igual um tesouro. Ficava igual um tesouro. E estava em latim, era proibida qualquer tradução da Bíblia. Eles tentavam esconder a verdade. Então quem não sabia ler latim, não sabia ler. O grego já tinha sido. Não, o grego nesse Latim. tempo, o grego nesse Já tempo. estava escasso também. Por quê? O grego, irmãos, e aí também entra uma outra parte da reforma protestante muito importante. Na época de Lutero, que foi cerca de 1400 ou 1300 anos depois de Wycliffe, o grego e o hebraico já estava em estudo na Europa. Por quê? Porque foi depois da Renascença. A Renascença italiana do século XV foi um movimento artístico, cultural, intelectual que buscava resgatar os valores da tradição clássica grega e romana. Então aí nós vemos, por exemplo, Michelangelo, ele fazendo a estátua do Davi, mas na perfeição física da pessoa. E aí entra os artistas renascentistas que buscam os detalhes do corpo humano. Né? Se os irmãos verem lá a estátua de Davi, ele esculpe um Davi nu, que era pintura renascentista, era geralmente retratar aquele personagem nu, mas com o físico muito bem desenhado. E
uma prática da cultura grega e romana. Né? Tratar a pessoa, aqui, pastor, obrigado. Retratar a pessoa assim. Então, nessa busca pelos valores da antiguidade clássica, então vem o interesse de aprender as línguas do passado. E aí é outro movimento que ocorre na Espanha, lá durante as guerras de reconquista, que foi a redescoberta da filosofia aristotélica. E aí teve uma interação entre três grupos religiosos: árabes, ou seja, islâmicos, judeus e cristãos. E nesse período o europeu vai aprender o hebraico e o grego. E aí o primeiro intelectual, um dos primeiros intelectuais da Europa a aprender o hebraico foi um alemão chamado Johannes Reuchlin. Johannes Reuchlin ensina hebraico para Melanchthon. Melanchthon ensina hebraico para Lutero. E um outro professor que seguia essa linha, só que do grego, era Erasmo de Roterdã, também chamado de Desidério Erasmo. Desidério Erasmo, ele como todo, aí ele era um humanista. O que é o humanismo? O humanismo é uma filosofia que ela coloca o homem, a valorização do homem, daí chamar-se humanismo, do ser humano. Só que eles não abandonaram Deus, eles não eram ateus, mas apenas eles estavam tirando do centro dos seus estudos Deus para colocar o homem, mas continuavam acreditando em Deus. Inclusive, Desidério Erasmo era monge católico e um especialista em grego. Inclusive, é através do Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã. Inclusive, Melanchthon foi professor de hebraico e grego. Melanchthon era mais jovem que Lutero, foi sucessor de Lutero na Reforma Alemã. Lutero ensinou para Melanchthon teologia e Melanchthon ensinou para Lutero grego e hebraico. Então, o Desidério Erasmo publicou pela primeira vez uma edição do Novo Testamento grego. E é através desse Novo Testamento grego de Erasmo que Lutero traduz em apenas 10 meses o Novo Testamento. O que João Ferreira de Almeida demorou quase a vida toda para traduzir, Lutero fez em 10 meses. 10 meses. 10 meses. Tá? E aí, a princípio, ele traduz, enfim, essa aqui já é uma outra. Isso aí também já abala um pouco aí essa estrutura da igreja, né? De ter essa autoridade política aí, controlar tudo. Isso. Então, nesse caso, Lutero, então, ele traduz do hebraico, aramaico e grego para o alemão. Existiam outras bíblias alemãs? Tinham. Mas essas bíblias eram uma tradução do latim para o português. A tradução de Lutero é importantíssima. E ela tem um papel chave na cultura alemã. Que existia, o alemão ainda não era uma língua definida, existia o alto alemão e o baixo alemão. E a tradução de Lutero faz com que o povo alemão tenha uma língua só. Né? Então tá aí na apostila essa descrição. Então, Lutero, para traduzir, ele foi lá no açougue, procurou ouvir o linguajar do povo, que ele queria dar uma Bíblia que o povo viesse ler e entender. Isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Professor, quem foi ensinado por Jerônimo e esse Ruth
E esses fiéis aí? O que houve com eles? Bem lembrado, inclusive o Rus, lá na Boêmia, vai ter uma revolta dos boêmios contra a Igreja Católica. Vai ter guerra e tudo, vai ter morte e tudo. Por quê? Porque a Igreja Católica traiu o Rus. Traiu por quê? Porque deu salvo-conduto. No salvo-conduto tinha garantia de que ele não iria morrer. E ele acabou morrendo. E Jerônimo também. Os fiéis. Lutero era chamado de Hus saxão. Saxão por quê? Da Alemanha, da Saxônia na Alemanha. E é inclusive que a tradição, ela diz que John Hus, quando estava na fogueira, ele disse assim: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne, o qual vocês não vão poder parar. E Hus, em boêmio, significa ganso. Vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne, o qual vocês não poderão matar nem parar. E depois de 100 anos, Deus levanta Lutero. E ele é chamado de Hus saxão. Então, de alguma forma, Wycliffe e Hus influenciam Lutero. Detalhe, ele era do monastério da ordem de Agostinho. Ele era um agostiniano. Lembra que a gente falou sobre Agostinho na aula passada? Então ele era um agostiniano. A irmã saiu, a gente esqueceu de falar sobre o trabalho, mas depois a gente fala. E o evangelista Everton, acho que E esse Martinho? Oi? O Martinho, antes do Lutero, o nome Martinho. Martinho Lutero era o nome dele. Na verdade, o nome do Martinho Lutero é o nome dele latinizado. Porque o nome dele mesmo é Martin Luther. Né? Martin Luther era o nome dele. É porque ele nasceu no dia de São Martinho. Então aí, em homenagem ao santo do dia, a mãe deu a ele o nome de Martinho. Né? Então, a reforma de Lutero vai se dar através desses questionamentos. Então, a princípio, ele não consegue amar a Deus, porque a Igreja Católica dizia que Deus era um juiz irado e Jesus um juiz inflexível. Então, ele não conseguia amar tal Deus. E ele foi até o superior de sua ordem, o vigário geral lá, e disse: olha, eu não consigo amar, eu quero confessar. Aí o vigário falou: mas por que você quer confessar? Você cometeu algum pecado? Você adulterou? Você roubou? Você matou alguém? O que você fez? Aí ele: não, é que eu não consigo amar Deus. Só isso. Você tem que amar Deus. Esse é meu pecado, eu não consigo. Esse é meu pecado mortal. Eu não consigo amar a Deus. É interessante que antes disso Lutero vai sacrificar a missa, né? Inclusive na presença dos pais. E ele acaba deixando derramar o vinho na mesa. Isso era um desastre, né? E aí ele sai correndo lá da capela e depois ele vai se confessar. E aí o vigário geral o manda para estudar. Aí ele vai estudar. Ele entra para a Universidade de Erfurt e vai começar a estudar. E ele começa a ler o Salmo. Ele descobre que a justiça de Deus não apenas julga, não apenas condena, mas ela liberta. Aí Lutero resolve o questionamento da justiça de Deus, ou seja, a Igreja Católica estava errada. A justiça de Deus não apenas condena, mas também liberta. Segundo questionamento, o culto às relíquias. No filme Lutero tem muito isso, né? Lutero faz uma piada com os cultos, com as relíquias, né? E dos 12 apóstolos, ele coloca lá, 15 estão enterrados na Espanha. Peraí, de 12 dá para você diminuir, botar para 15. E ele começa a fazer piadinhas com isso, né? Porque as pessoas achavam um crânio, falava que era o crânio de João Batista. As pessoas achavam
Um osso falava, isso aqui é o osso do dedão lá de Judas. Então, aí isso era levado para as igrejas e isso era comércio. Porque as pessoas, assim como nós pagamos hoje para entrar em museus, as pessoas pagavam para ver as relíquias. Isso era um culto às relíquias. E aí, nesse período, Lutero já não estava mais, já tinha terminado alguns de seus estudos, né? Ele fez o bacharelado em artes, depois ele fez o mestrado, e aí ele já era professor da Universidade de Wittenberg, onde ele exerceu o ministério. Eu acho que não vai dar tempo nem da gente terminar essa aula sobre a reforma, mas vamos lá. Vamos ver o que vai dar tempo. Então lá ele começa a questionar o culto às relíquias. Inclusive ele é enviado para Roma. E lá em Roma ele fica escandalizado. Que tinha padres até que dormiam com prostitutas lá em Roma. E ele vai ver a idolatria do povo para se ajoelhar lá diante da imagem e rezar lá. Se alguém beijasse lá o degrau onde Jesus caiu, era menos tanto. E outra coisa, ninguém ia direto para o céu. Todo mundo que morria tinha que ficar um tempinho lá no purgatório sendo purificado antes de ir para o céu. E pagava por isso também. Pagava por isso. A questão da indulgência, chegava juntinho. Questão da indulgência. Aí Lutero, nesse tempo, estava preparando a sua aula sobre a carta de Paulo aos Romanos. Quando ele chega no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz: é como se os portões do paraíso tivessem sido abertos para mim. E lá diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aí mais abaixo Paulo escreve dizendo, porque o justo viverá pela fé. E aí ele descobre que a salvação não está no culto às relíquias. Está na fé. Então eu não preciso cultuar as relíquias para ser salvo. Depois disso, vai um vendedor de indulgências para a Alemanha. E tem todo um contexto histórico também, que quando os irmãos verem o filme lá no YouTube, Lutero, os irmãos vão compreender esse contexto histórico, né? E aí esse vendedor de indulgências era o Johannes Tetzel. E Tetzel ele queria financiar o bispado de Alberto de Brandemburgo. E naquele dia, para ser consagrado o bispo, tinha que pagar. Já pensou? Misericórdia. Deixa isso quieto. Até filmar. Deixa isso quieto. Mas está repreendido no nome de Jesus. Né? Mas aí, as pessoas, para conseguir cargos, bispados na igreja, elas pagavam. Então, esse Tetzel estava vendendo indulgência para pagar o arcebispado de Alberto de Brandemburgo. E aí ele vai vender indulgência lá na Alemanha. Só que essa indulgência é o seguinte: se você comprar ela, aí todos os seus pecados, aquele que morreu, que está lá no purgatório, ele vai direto para o céu. Você não precisa nem se arrepender, é só Não pagar. precisa nem se arrepender, não. Pagou, já era. Você pode pecar, igual uma vez salvo para sempre. Você pode pecar para falar que você já é salvo. Por causa que você comprou um papelzinho lá. Tipo um diplomazinho. Né? Você já é salvo. Aí, ele até dizia, olha, quando uma moeda cair tinindo no baú, uma alma sai do purgatório e vai voando direto para o paraíso. E Lutero percebeu que alguns de seus párocos, ele já era padre, já era professor de Wittenberg, já era doutor em teologia, estavam vivendo uma vida muito devassa. Aí quando ele vai tratar daquela vida, aí a vida fala, olha, agora eu posso pecar, porque eu comprei indulgência, mas como assim? O padre lá que me vendeu falou que eu posso pecar à vontade, porque eu estou salvo. Está pago, né? Aí quando ele lê o nome Tetzel era um eloquente vendedor de indulgência. Ele, na pregação, ele martela Tetzel. Não sei se Tetzel estava presente, eu creio que não. Mas ele martela Tetzel. E aí Lutero tinha como protetor o senhor feudal
de Wittenberg, que era o eleitor Frederico o Sábio, que foi quem fundou a Universidade de Wittenberg, a jovem universidade onde Lutero era professor, né? E aí, Lutero, na noite que antecede o dia de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro, não é isso? Então, obrigado. Na noite que antecede o dia de Todos os Santos, Lutero escreve 95 teses. Na noite do dia 31 de outubro de 1517, ele escreve 95 teses contra a venda de indulgência. Eu li as 95 teses todas, eu tenho ali em casa. Eu tenho 3 livros de Lutero traduzidos para português. Do Cativeiro Babilônico da Igreja, Nascido Escravo e A Liberdade do Cristão. E também junto está as 95 teses. Contra a venda de indulgência. Ele não prega contra o Papa, não é contra a autoridade papal, é contra a venda de indulgência. E é sob a mesma bandeira que o justo viverá da fé que ele resolve o problema das indulgências e começa a pregar contra a venda de indulgência. Isso leva as autoridades católicas da Alemanha a buscarem a sua condenação. Então, eles articulam um plano para associar Lutero a Hus, que Hus foi executado. Então, se eles conseguem associar Lutero a Hus, acabou com Lutero. E foi no debate de Leipzig, ocorrido aproximadamente em 1519, que eles conseguem associar. E um dos grandes teólogos da Alemanha, um teólogo católico, foi John Eck, Johannes Eck. Ele consegue associar, quando ele fala, muitas de suas doutrinas são muito parecidas com as de Hus. Aí ele fala, qual delas? Que nenhum cristão deve associar-se a um Papa Romano, não precisa associar a um Papa Romano para ser salvo. Aí ele falou, não, tá certo, Hus está certo. Aí ele é associado a Hus. Mas isso se deu um tempo depois de uma outra dieta, da dieta de Augsburgo. Nessa dieta, as autoridades papais convocam Lutero para uma reunião. E Lutero tinha, como diz até o filme, né? Lutero tem que confessar e pedir perdão. E aí, por quê? Qual é o meu erro? Porque você pregou contra as indulgências. Mas as indulgências não têm apoio das Escrituras. mas o Papa diz que tem. Mas o Papa está apoiando coisas que não têm apoio das Escrituras. O Papa não está maior do que as Escrituras. Isso não está na tua ossada você decidir. Aí, a partir dessa reunião em Augsburgo, que Lutero passa a questionar a autoridade papal. Quando ele vai para Leipzig, ele já não acreditava mais na autoridade do Papa. Lembrando que o Papa, a palavra do Papa na Igreja Católica é a palavra de Deus. Na Igreja Católica, a palavra do Papa é também palavra de Deus falada. Na Igreja Católica tem 2 vias da palavra de Deus. A palavra de Deus, a tradição, são as decisões dos concílios e os decretos papais. E a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. Só que o Lutero viu um sério problema nisso. Porque um concílio contradizia o outro. E a palavra de Deus não se contradiz. E as decisões dos concílios entravam em contradição com a Bíblia. Mas o texto não diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que a palavra se contradiz? Aí ele diz, sola scriptura, somente as Escrituras. Sola fé, a salvação é só pela fé. Então, primeiro, só a Bíblia é a palavra de Deus. A salvação é só pela fé. Sola Christus, a salvação é só através da fé em Jesus Cristo. E sola Deo
glória. Só a Deus devemos dar glória. Não a Maria, nem aos santos, Então só é a a partir Deus. daí que surge a teoria de Calvino? E aí que é um... Parabéns pela sua pergunta, também muito interessante. Por quê? A ênfase de Lutero é a da salvação pela fé. Ele vai tecer toda a sua teologia querendo transmitir isso. Olha, a salvação, a justificação é pela fé. Já a ênfase de Calvino na Reforma Suíça vai ser sobre a soberania de Deus. É debaixo desse pensamento, a soberania de Deus, que Calvino vai tecer a sua doutrina. E nessa soberania de Deus, Calvino vai falar sobre a dupla predestinação. Lutero falava sobre a eleição dos salvos. Lutero acreditava na eleição dos salvos. Que o mundo é como um aquário, é como um lago que está secando. E as pessoas são como os peixes. E aí, Deus é como se fosse a pessoa que está tentando salvar alguns, só que não vai conseguir salvar todos nessa ilustração. Então ele vai, escolhe alguns e bota dentro do aquário. E os outros morrem. Isso é um pensamento de Lutero. Lutero também concordava com Calvino em algumas coisas. Tá? Calvino vai ensinar a dupla predestinação. Que Deus elegeu os eleitos para o céu e os perdidos para o inferno. Então Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso é de Calvino. Mas aí o inferno estava para só para o diabo e os anjos dele, aí já está uma contradição de novo. Não, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas para as pessoas que se revoltam contra Deus também. Né? Isso aí. Só que aí Lutero, em momento algum, ele quer fundar uma nova igreja. Isso acho que a gente comentou semana passada. A intenção de Lutero era fazer com que a única igreja que ele acreditava voltasse aos padrões do Novo Testamento. Não só ele, mas o Wycliffe queria o mesmo, o Valdense também queria, San Jerônimo, Savonarola, Lutero, todos, inclusive Calvino, todos eles queriam que a Igreja Católica se arrependesse e voltasse aos padrões do Novo Testamento. Só que a igreja preferiu excomungá-los do que se arrepender. E aí, como as autoridades, os protestantes foram protegidos pelos senhores feudais, pelos chefes de Estado da cidade deles, então eles acabaram tendo suas igrejas associadas ao seu nome. Então aí a igreja da Alemanha passou a ser chamada de igreja luterana. Mas Lutero discordou disso. Lutero não queria que a igreja fosse chamada pelo seu nome. Mas acabou que o povo deu à igreja o título de luterana e ficou como está até hoje. São que horas aí fazendo? Na época dessa reforma não teve nenhuma perseguição, não. 9h30. Teve. Morreu muita gente, ó. Espera só, enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai explicando mais um pouquinho. A gente vai. Aí depois que os irmãos entrarem, a gente para falar sobre os trabalhos. Pode ser? Pode ser? Pode. Tranquilo, presbítero Rafael? Então vamos lá. Lutero morre aos 62 anos de idade e Melanchthon vai sucedê-lo. Só que aí Melanchthon, antes até de Lutero morrer, ele apresenta em 1531, numa segunda reunião em Augsburgo, a confissão de fé de Augsburgo, que era a confissão de fé luterana. E Melanchthon foi o sintetizador da teologia luterana. Né? E aí, através da imposição dos príncipes, o luteranismo foi tolerado no solo europeu. Ok? Quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, Calvino tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade.
Calvino, ele fez parte da segunda geração. Obrigado pela bênção. Amém, mano? Gostei muito, hein, pastor Carolino. Gostou? Obrigadão, hein. Bom, amor, senhor. Obrigado. Uma bênção na nossa vida. Vai. Fica a paz aí, tá? Paz. Me abraçou. E aí, só voltando um pouquinho aqui, por que a gente falou, a gente associou esses reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, de certa forma, e Inglaterra como reforma estatal? Porque essas reformas tiveram o apoio do Estado. Então, por isso que ela é chamada de estatal. Então, a reforma alemã, a reforma suíça, que se deu em Zurique e em Genebra, a reforma escocesa. A reforma escocesa teve apoio do irmão da rainha, Rainha Maria Stuart, mas não da própria rainha, que casou com o rei da França. Acho que depois que o rei morreu, ela acabou voltando para a Escócia e se opôs à reforma. E a reforma inglesa, ela teve, principalmente a reforma inglesa, teve apoio do Estado. Por isso que ela é chamada de reforma estatal. E a reforma radical não teve apoio do Estado. A reforma radical foi perseguida, inclusive, pelos reformadores ou pelos membros das igrejas estatais, tá? Então, os anabatistas, os puritanos, os huguenotes, os pietistas foram perseguidos lá pelos anglicanos, que foram a igreja da Inglaterra, né? Foram perseguidos pelos demais, né? Então falta só o evangelista Everton. Ele não veio, não? Não, Ele sentou ele aqui, saiu. disse que lá em cima viu um negócio, Não? já tá voltando. Espera só ele voltar aqui. Só ele voltar. Tá fechado em cima Tá fechado, porque o bispo tá tentando ensinar o alarme. Não, ele tava não. Tá em cima não? Foi arrebatado. Hã? Já com o Everton. Já com o evangelista, Não perdão. entendi o Paulo. Ele foi arrebatado. Hoje, se não ele trancaram ele lá na igreja. Isso. Isso aí. Depois, no final do módulo, eu vou entregar para você. Ele tá de mão. Tem o costume. Desculpa aí. Depois vai ver. Eu ganhei. Agora tá com essa pena. Não, mas você mandou um pedaço? Não passa pra mim. Não, mas eu cortei isso. Ah, está na minha, tá. Vai rolar pra casa. Ok? Então, o que os irmãos acham da gente parar um pouquinho por aqui? Depois a gente continua. Pode ser? Pode ser, então a gente parou. Parou aqui, né? Parou aqui, então semana que vem eu vou dar outra apostila. Na semana que vem a gente vai procurar adiantar a reforma suíça, escocesa e inglesa e também os avivamentos para a gente dar uma adiantada. De repente, daqui a 15 dias, os irmãos já vêm para apresentar o trabalho. Então vamos lá, o trabalho para os irmãos. Para nossos irmãos. Inclusive a gente já deixa gravado, né? Qualquer coisa, quando os irmãos tiverem dúvida, podem perguntar. A sua. Dá licença de aula aqui, tá? Fica à vontade. Depois é melhor eu falo primeiro, depois eu comento. Mas, vamos lá, irmão, sobre o trabalho. Quem está faltando agora é só o evangelista Everton e a irmã José. Então nós temos aqui, 8 irmãos, né? Eu prefiro fazer sozinho, não tem como entrar em contato com eles. 8 irmãos. E 5 trabalhos. Vamos fazer um negócio aqui então. O que os irmãos preferem fazer em dupla? O que os irmãos acham? Amém. Qualquer coisa. Pode dar para fazer dupla? Aí a gente já junta a irmã Carla
o irmão Isaac, né? Aí já matricula a sua esposa. Aí, ó, Gabi. Já matricula a irmã Gabi também para ele já Amém. matricula para ele. Tá? Muito bom. Aí. Amém. E aí a gente faz o quê? Faz uma dupla. Aí, irmã, aí fica naquela, se os irmãos concordarem, naquela primeira sugestão. Irmã Verônica e irmã Josélia vão pesquisar sobre Nestória. Anota aí, Nestória. Bota aí o seu nome e o nome da irmã Josélia. Eles vão pesquisar sobre as doutrinas de Nestória. O pastor Reginaldo com o presbítero Rafael, pode ser? Não Oi? vale, né? Aí não vale, é o peso. Só por glória. Vamos pesquisar sobre as A gente vai ficar na doutrinas. balança, ó. Visitas. Aí não vai, né? Mesmo. Né? Tem que balançar melhor isso aí, tem que... E colou direitinho, né? Que o irmão Isaac e a esposa vão fazer sobre Tertuliano, né? Só sobre Tertuliano. Não quero fazer sobre isso aí, não. O evangelista Everton e o Diácono Rodrigo vão pesquisar, ó, aí a gente vai dar 2, porque para ficar 4 certinho. Os 2 foram contemporâneos, tá? Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Agora, calma. Porque o que eu quero que vocês pesquisem a respeito desses homens? Aí vai ficar com esses 3 últimos aí. Você e o evangelista Everton, esses 2 últimos aqui. Poxa, mas por que a irmã vai ficar só com um e eu vou ficar com 2? É para dividir isso, entendeu? Olha só, por que você me colocou? Bota neles, que tem de peso aí, ó, que sabe tudo, ó, os 2 ali, ó. Só mas aí, Varão. Quer trocar? Prefere? Vocês 2 preferem? Não, tô brincando. Não. Qualquer coisa é bem democrática. Mas é o que a gente quer que os irmãos pesquisem? Eu quero que os irmãos pesquisem no que eles discordaram com a Igreja Católica. A gente já deu até um spoiler aqui a respeito de Tertuliano, Eusébio e Agostinho. Tá lá nos áudios que eu mandei para os irmãos. Então tem um spoiler lá. Tá? Então é apresentar o trabalho. E aí o que eu quero que os irmãos façam? Introduzam o tema falando sobre a história de cada grupo ou pessoa. Desenvolvam falando sobre a doutrina que eles ensinaram. Concluam falando sobre em que eles discordaram da Igreja Católica. Você viu alguma discordância entre eles? Da doutrina deles? É possível, sabe por que é possível? Eu vou discordar de algumas posições, possivelmente, do presbítero Rafael. Sim. Assim, dificilmente a gente concorda com tudo. É por isso que a salvação ela não está baseada numa doutrina que seja verdadeira, porque na nossa mente é difícil a gente concordar com tudo. E é nisso que está a beleza da vida intelectual. Porque se todos nós concordássemos com tudo, a vida seria muito chata, né? Ó, batismo com o Espírito Santo. Não, é verdade, é verdade. O Espírito Santo é uma pessoa, tudo que eu falasse, o Reginaldo repetisse, ou vice-versa, a vida seria muito chata, né? Aí, entendeu? Mas possivelmente eles discordavam em alguma coisa assim, eu não duvido disso. Não duvido disso, né? Mas é isso. Entendeu? Deu para entender? Deu para entender até A introdução. Introduzam falando sobre a história da vida e dos grupos aqui descritos. Desenvolvam falando sobre as doutrinas no geral que eles ensinaram. Concluam falando no que eles discordaram da igreja.
Eu não sei se vocês lembram que na última aula o pastor Arão nos Doutrina perguntou de discordância. isso. O pastor Arão nos perguntou sobre onde estava a igreja apostólica no período da apostasia. Nós não temos essa resposta assim pronta para dar. Eu vou pedir aos irmãos ajuda para nós desvendarmos essa história juntos. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos, eles permaneceram dentro da igreja oficial, mesmo discordando de alguns pontos delas. Tertuliano, Eusébio de Cesareia, principalmente Eusébio de Cesareia e Agostinho, que ambos viveram no século IV, Agostinho que nasceu no século IV, morreu no V, né? Mas eles pertenciam à igreja oficial. Era a igreja católica ainda? Nós vimos semana passada que não. Mas era a igreja que depois tornou-se católica. Mas por que não era a igreja católica ainda? Porque, primeiro, não foram ainda aprovadas as doutrinas contrárias às escrituras. Segundo, ela ainda não tinha recebido esse nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Deu para entender? Então, a quem discordou da igreja, continuou dentro da igreja, mesmo discordando. Gente, o Wycliffe era católico, morreu católico. O Pedro Baldos, o principal líder dos valdenses, ele foi lá no Papa pedindo para ser oficializada a ordem dos valdenses. Ele foi perseguido e morto. Mesmo discordando. Hans e Jerônimo também eram católicos. O Wycliffe morreu na Igreja Católica. Depois do Concílio de Constança, a Igreja Católica, para acabar com a influência dele, mandou lá desenterrar o corpo dele, queimar os ossos dele para acabar com a influência. Mas ele morreu católico. Lutero também? Lutero era católico, só deixou de ser católico quando? Quando foi excomungado. A Igreja Católica excomungou ele. Senão ele morreu católico também. E quando foi mesmo que a igreja passou a ser católica apostólica romana? Passou a ser chamada por volta do século XII, quando o Papa de Roma excomungou o Patriarca de Constantinopla e o Patriarca de Constantinopla excomungou o Papa de Roma. Um excomungou, uma bagunça tremenda. Um excomungou. Para esclarecer aqui, cada dupla vai ter que fazer a introdução de todos esses homens aí? Ou especificamente? Não, só um. Só um ou dois. No caso, você e o... A gente ficou no tópico 2 ali, ó. Tópico 2. Só sobre os monofisitas. A irmã Verônica e a irmã Josélia, só sobre as doutrinas de Nestório. Vocês, doutrinas dos monofisitas. É para quando? O Isaac e a esposa, só sobre Tertuliano. Só o diácono Rodrigo e o evangelista Everton vão fazer sobre esses dois, que um... Eu acho que isso aí não está... Se é um completo o outro. Olha para quem esse trabalho aí. Aí é para quando? Um pouco... No último dia de aula de história. Inclusive a gente depois vai vir dar bibliologia. Continuar a bibliologia também. Ok? Aí, possivelmente daqui a 15 dias, tá, irmão? Comi nenhum ainda, tudo não, né, irmão? Ok? Possivelmente daqui a Agora 15 vamos dias, os irmãos vão preparar. O que eu vou fazer? Eu vou sentar e descansar. E os irmãos vão apresentar e deixar para mim. Então o trabalho fica comigo. E a apresentação fica com vocês. Fechou? Fechou. Ô, Glória. Fechou.